Oi, 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 amados e amadas estudantes da luz, aqui é a Carol Diamond. Estamos aqui na nossa leitura do livro Você e o Criador, um livro que faz parte do curso de Theta Healing e é que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. É um curso que está sendo muito bom para a gente entender essas vozes internas, né, essa comunicação da nossa mente, do ego, do eu de sobrevivência, o eu oculto, né, que é aquela vozinha que a gente assim não entende bem o que está sendo dita, a voz do ego, a voz da nossa alma, de parte da nossa alma, né, do nosso eu superior. E essa leitura ela vem ajudando a trazer esses entendimentos. Eu mesmo outro dia estou assim, gente, eu estou com o meu eu subcorrente, não, o meu eu qual que é o primeiro? Meu eu de sobrevivência está ativo aqui agora. Ó. Deixa eu entender o que ele está falando. E isso é muito interessante a gente colocar essa forma de compreensão, porque a gente vai se libertando dessas amarras internas, né? Então, para mim tem sido um livro. Eu já fiz o curso, Você e o Criador, já fiz ele 2 vezes. Mas ler o livro completo, assim, está sendo uma grande surpresa, até para percepção melhor dessas vozes internas. Está clareando para mim bem mais coisas que antes eu não estava conseguindo perceber. Bom, gente, antes da gente começar o capítulo 4, quero te convidar para curtir aqui esse vídeo. Já curte agora, para você lembrar, porque senão chega no final você acaba esquecendo. E isso contribui muito com a minha jornada, contribui com a sua também, porque quando a gente faz o bem volta para a gente, né? Então deixa para mim aí o seu like, deixa um comentário se você sentir, se você quiser compartilhar algo, pode deixar o comentário também. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas chegarem aqui, ó. Vamos movimentar. Eu estava fazendo outras leituras, estava vindo bastante movimento. Eu senti que essa leitura ela não está dando muito movimento, talvez por causa, né, de não ser conectada com tantas pessoas. Então vamos compartilhar para mais pessoas chegarem e lembra também de se inscrever e ativar o sininho. O outro convite que eu quero deixar aqui para você vir fazer as chaves para guiar sua vida, um programa com mensagens de transformação, onde você vai receber exercícios práticos para você trabalhar na transformação interna, nas suas percepções, que tem muito a ver com isso aqui também, né? Com essas mensagens, com as vozes internas, com as crenças que a gente vai acumulando, com a nossa falta de movimento para a vida. Então, são exercícios que vão te ajudar a mexer e dar uma guinada, assim, dar aquela movimentada na vida que a gente precisa de vez em quando, né, gente? Tem hora que a gente dá umas paradas, umas pausas que a gente faz que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa inércia? Como que eu vou movimentar para a terceira lei de Newton? Que eu acho que é a terceira lei. Eu sei que a inércia é a segunda, né? Bom, quer dizer, acho que é. Gente, vamos lá. Brincadeiras à parte, o link do A Chaves para Guiar Sua Vida tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, já clica, adquire esse produto. É um produto que você vai ter para sempre e ele por menos de R$ 6 por parcela, gente, é R$ 29,60. Tá com um valor muito bom, é um valor assim super em conta e dá para você fazer muitos movimentos na sua vida, ver a sua vida ganhando um outro, sabe, um outro contorno. E aí vamos lá então para o capítulo 4, agora sim, vamos nos preparar. Sempre é bom a gente fazer uma meditação, que é a meditação do Theta Healing que eu deixei aqui também no canal, está escrito Meditação do Theta Healing, está na playlist de meditações. E aí, se você sentir de fazer essa meditação antes de começar a leitura, dá um pause, vai lá, faz a meditação e volta aqui nesse minuto 3:54, tá bom? Então, simbora, capítulo 4. Conhecendo a diferença entre si e o Criador. Depois de saber como reconhecer todos os aspectos da sua mente, torna-se mais fácil entender sua intuição e quais mensagens que você está recebendo. Lembre-se, há sempre duas conversas acontecendo na sua cabeça. Isso é normal, então não pense que isso é algum tipo de desordem mental. À medida que você conversa com os aspectos de sobrevivência, o eu oculto subcorrente e o ego, você pode descobrir que tem todos os tipos de influência em sua cabeça. É importante perguntar: que parte de mim é essa? Como é estar com o Criador? É a pura energia de inteligência e amor perfeito. Estar com o Criador é essa energia de inteligência e amor perfeito. Não é incomum obter várias respostas quando você sobe para se conectar ao Criador. Quando você for ao Criador, peça pela verdade mais elevada. Pela verdade mais elevada que seu eu superior iluminado obteria
ao falar com o Criador. Subir e pedir a verdade mais elevada ajudará a obter respostas melhores. Se você não tem certeza de que a resposta está correta, continue pedindo a verdade mais elevada, até que você saiba que essa é a resposta mais inteligente e amorosa. O medo é uma coisa que pode impedi-lo de ver a verdade mais elevada. A resposta do Criador é sempre a mais inteligente, amorosa e nunca está conectada ao medo ou à egolatria. Quando ela fala suba aqui ao Criador, é fazer aquela meditação. Né? A meditação do Theta Healing é para você subir até o sétimo plano da existência, que nos parâmetros da Vaiana, né? No sétimo plano da existência, é onde a gente se conecta com a fonte criadora e a hora que você sobe, você pede, Criador, me mostra isso aqui da forma mais elevada. Aí você vem e aí você tem aquela resposta. Ah, não, mas eu não senti que essa ainda é a resposta mais elevada. Criador, por favor, clareia mais para mim. Abre mais dá um zoom nisso aí, deixa eu entender isso aí melhor, né? E aí você vai conseguindo ter essa resposta. Quando você tem medo, precisa trabalhar primeiro o medo para poder liberar as respostas, porque o medo ele fica bloqueando ali respostas que vêm direto da fonte. Estar consciente das respostas. Se você realmente quer saber o que está acontecendo em sua mente, esteja consciente das respostas que recebe das perguntas feitas ao Criador. Um bom exemplo disso é uma aluna que achava que eu não gostava dela porque não parei para lhe dar um abraço. Ofendida e magoada, ela me mandou uma mensagem e disse: Eu perguntei ao Criador por que você não gostava de mim. E foi dito, de qualquer forma, não importa, o problema é da sua professora. De qualquer forma, todos em quem você confia a machucam. Aqui a gente já até identifica, né, que tem uma resposta aqui do eu sobrevivente ou do eu subcorrente. Obviamente, essa resposta não veio do Criador, até porque eu gosto muito dela. Então, escrevi de volta e lhe pedi para subir novamente e fazer a mesma pergunta. Quando ela subiu, contou que recebeu a seguinte resposta: Contanto que eu mantenha distância, estarei segura. Só posso contar comigo mesma. Agora sim é do eu oculto subcorrente, né? Essa é uma resposta clássica do seu eu oculto subcorrente. Então, eu mandei a seguinte mensagem para ela: Por que você acredita nisso? O que você ganha mantendo essa crença? É isso mesmo que você pensa? Que você quer? E ela escreveu de volta: Sim, é nisso que eu acredito. Então eu perguntei a ela: Por que você se sente assim? Depois de saber por que você se sente assim, suba até o Criador novamente. Ela mandou uma mensagem de volta e disse: Eu sou melhor do que você de qualquer maneira. Eu vou criar minhas próprias coisas. Isso era, obviamente, sua egolatria falando com ela. E toda a minha interação com ela, do início ao fim, foi assim. Primeiro, eu gentilmente lhe disse que gostava dela e que ela era muito especial. Então, eu lhe disse para fazer ao Criador a sua pergunta: Por que minha professora não gosta de mim? O eu de sobrevivência disse, né? Não importa, é problema da professora. Qualquer pessoa que eu acredite me machuca de toda forma. Pergunta: por que minha professora não gosta de mim? Aí vem o eu oculto subcorrente. Contanto que eu mantenha a distância deles, eu estarei segura. Só posso contar comigo mesma. Isso ocorre porque o eu de sobrevivência acredita que qualquer um em quem essa pessoa confie a vai a prejudicar. E aí a pergunta: por que minha professora não gosta de mim? Como que isso me motiva? E o ego negativo: sou melhor do que eles de toda forma, vou criar minhas próprias coisas. Essa resposta do ego negativo ocorre porque o seu eu de sobrevivência acredita que qualquer pessoa em quem o sujeito confia vai machucá-la. E o eu oculto subcorrente está tentando resolver o problema. Essas respostas significam que o aluno está em seu próprio campo e não falando com o Criador. Eu descobri que isso era um cenário muito comum, porque sempre há alguém que já passou pela experiência de ter seus sentimentos magoados por um professor e por isso tem medo de confiar em qualquer pessoa ou coisa. A cada vez, eu a incentivei a perguntar novamente pela resposta mais elevada. Por que minha professora não gosta de mim? O que eu estou aprendendo com isso? E o eu superior trouxe: minha professora ama os alunos dela. O que isso está tentando me ensinar, Criador? Por fim, ela descobre a verdadeira resposta: por que minha professora não gosta de mim? E aí o Criador responderia com amor e verdade: sua professora está cansada. O que você pode fazer por ela? O que você pode aprender com ela? Verdadeiramente, ela abençoou a sua vida. O Criador iria puxar você para fora do seu próprio espaço e lhe mostrar a resposta de um lugar de amor perfeito.
Ele sempre responde desse lugar, o que significa que muitas mensagens trazidas a praticantes de Theta Healing são influenciadas pelos aspectos interiores em vez de serem influenciadas pelo Criador. Um dos motivos pelos quais subimos para nos conectarmos ao Criador é para não sermos confundidos pelas influências do cérebro. Se houver algum resíduo de medo na comunicação, a resposta não estará vindo do Criador. Quando você subir e falar com o Criador, use o seguinte roteiro. Continue perguntando até receber a resposta mais elevada. Essa é a primeira coisa. Você tende a navegar pela sua mente. A melhor resposta pode não ser a primeira. Será, no entanto, a mais clara, mais elevada, menos egoísta e mais gentil. Essa resposta vai aquecer o seu coração. O que a inteligência e o amor supremo diriam a você? O bom senso é importante. Permita que sua mente consciente tome a decisão e pergunte: é isso que o Criador me diria? A voz está errada se a resposta para essa pergunta for negativa. Não dê ouvidos a isso. Sempre que ela disser coisas como você não consegue curar ou você não é nada, ela está com a energia errada. O subconsciente resolve problemas do passado com o eu oculto subcorrente. Às vezes, ele corrige demais e precisa da mente consciente para redirecioná-lo. Você deve entender a sua verdadeira motivação no que se refere ao eu oculto subcorrente, ou isso pode te manter preso ou presa. Então, o subconsciente ele traz, né, essa solução de problemas lá que aconteceram no passado, que ele fica guardando aquilo ali como forma de proteção, um mecanismo de defesa, né? E às vezes ele corrige demais e ele precisa da mente para trazer uma direção. Então, no plano mental você vai redirecionar, entendendo qual que é a sua motivação. Precisamos de todos os aspectos, mas eles também precisam estar em equilíbrio. Quando você sobe e vê o que está conduzindo a sua vida, sua tarefa é equilibrar conscientemente as coisas no subconsciente. E aí ela traz alguns downloads e ela fala: os seguintes downloads podem ajudá-lo a entender melhor sua mente subconsciente. E aí eu ofereço a você esses downloads, se você quiser receber, fecha os seus olhos, respira fundo, centra no seu coração, exala. E à medida que eu for perguntando, você pode ir dizendo sim para cada download. Você aceita receber o download de que eu sei como me compreender, eu sei como me compreender, estou pronto para compreender meu subconsciente, eu sei como deixar minha mente consciente conduzir meu subconsciente, eu sei como compreender meu eu de sobrevivência, eu sei como compreender meu eu oculto subcorrente, eu sei como compreender o meu ego, eu sei como compreender meu eu superior. Eu sei qual é a sensação de os meus aspectos subconscientes trabalharem juntos. Eu sei como permitir que o Criador ensine através de mim. Eu sei qual é a sensação de ter sabedoria fluindo por mim. Eu sei como dar amor e atenção às pessoas porque elas vêm do Criador. Eu sei como confiar no Criador. Dizendo sim para cada um, recebe agora os downloads. Se você tiver dito não para algum, você vai receber só os que você disse sim. Ok. Quando você disser sim, o download é liberado. Então, aqui a gente finalizou o capítulo 4. Já vou passar para o capítulo 5, tá, gente? Que tá bem curtinho. E ele fala: entendendo as mensagens do Criador. Se você está em harmonia com a criação, receberá mensagens do universo, mas só a perceberá se estiver atento. Como intuitivo, você receberá mensagens de várias maneiras. Pode ser que você receba inspiração quando mais precisa por meio da letra de uma música. Algumas pessoas recebem mensagens em seus sonhos, geralmente nas primeiras horas da manhã, 1 a 3 da manhã. Não é incomum acordar e pensar, não consigo me lembrar tudo do sonho, mas sei que a mensagem foi realmente importante. O que aconteceu? Não se preocupe, você continuará se conectando com o sonho até que se lembre dele. Isso é normal. Se você for dormir e sentir que há pessoas trabalhando em você, saiba que isso também é normal. Tudo o que você tem de fazer no que se refere ao trabalho noturno é saber que você está bem. No entanto, se você está acordado e acha que sua TV está falando com você, pedindo para você esfregar o chão da cozinha, então talvez você tenha de se preocupar e questionar sua sanidade.
Todos nós recebemos inspiração divina se estivermos abertos para ouvi-la. Uma das mensagens que as pessoas recebem é que todos fazemos parte do Criador. Embora essa mensagem seja positiva, ainda depende de como ela é interpretada. Se alguém está em modo de sobrevivência, pode ser que isso desencadeie crenças de sobrevivência em um nível genético. Essas crenças podem ser algo do tipo: é errado pensar que todos fazemos parte do Criador. Ou eu posso ser morto no nível histórico. A crença do eu oculto subcorrente pode ser: eu não sou bom o suficiente para ser parte do Criador. A egolatria diria: eu sou o Criador, eu sou mais importante. Adore-me, eu sou melhor do que todo mundo. Vou provar que sou melhor que todo mundo, vou mostrar a eles. Mas na verdade, a mensagem deveria ser: nós todos fazemos parte da energia que se move em todas as coisas. Você é parte do todo. Exemplo de mensagem: você é parte do Criador. O eu de sobrevivência, o que ele vai pensar? É errado pensar que eu sou parte do Criador. Eu posso ser morto. Isso aqui tem muito, viu, gente? Eu mesma, até um tempo atrás, quando eu vou praticar as frases, né, da presença eu sou, e que você chega naquele momento que você fala, nossa, eu sou Deus, eu sou um com Deus, eu sou Deus, me dava muito medo, porque eu sempre ouvia minha mãe falar, né, que Deus está muito acima de todos nós, e assim, gente, Deus é Pai, né? Deus é amor, Deus é contribuição, Deus é harmonia. Não tem essa de que a gente, né, que se eu falar, se eu decretar eu sou Deus, porque Deus está em mim, Deus vai ficar enfurecido e vai me castigar. E isso era falado antigamente, né? Então tem muito essa crença. É errado pensar que eu sou parte do Criador, porque eu posso ser morto. Porque a gente ainda tem aquela crença que Deus está sentado num grande trono, né, pronto ali esperando para castigar todo mundo que errou, para levar com ele quem acertou, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E essa crença de que a gente está separado, de que a gente é culpado, né, por tudo que acontece, é que promove os grandes desafios da nossa vida, as grandes dores, as grandes tristezas, parte dessa crença inicial, né, do pecado original, de que a gente não é merecedor, enfim. Tem que aprofundar, é um trabalho profundo. O que o eu subcorrente ia falar? Se eu, né, quando a mensagem fala, você é parte do Criador, o eu subcorrente, o eu oculto subcorrente, ele ia falar assim: não sou bom o suficiente para fazer parte da superconsciência do Criador. Ser temido ou devo me esconder para que ninguém me veja verdadeiramente. O que a egolatria falaria? O Criador sou eu sou o Criador, sou o mais importante, adore-me, posso ser o melhor, posso ser melhor do que todo mundo e eu vou provar que sou melhor. Vou mostrar a eles, vou criar algo, eu sou tão bom quanto eles. E o eu superior fala, quando a alma diz, né? Eu posso fazer a diferença, eu posso aprender, posso crescer e ajudar a todos que posso. Todos nós fazemos parte de Deus. O Criador responderia com amor e verdade mensagens como: estamos todos conectados com a energia de tudo que é, somos todos átomos, todos nós fazemos parte da energia vital, somos todos amados e temos a permissão para nos conectarmos a essa energia. O Criador tiraria você de um espaço que é sobre você mesmo e lhe mostraria a resposta com amor. Você pode receber uma mensagem com a informação de que você vai trabalhar com uma estrela de cinema, mas seu ego diz: não, é muita arrogância pensar que eu vou trabalhar com alguém tão importante. Obviamente, falta confiança ao seu ego e você desconsiderou a mensagem porque não achou que era digno o suficiente. Você pode ter perdido uma oportunidade de ajudar alguém que precisava. No fim das contas, as estrelas de cinema têm alguns desafios muito estranhos e bem interessantes para serem trabalhados como qualquer outra pessoa. Uma vez que isso relaciona ao eu do ego, há uma diferença entre ser confiante e egocêntrico. Mas há uma diferença entre estar centrado em si e pensar apenas em você mesmo. Devemos nos amar sem sermos egocêntricos. Amar os outros, amar um parceiro e amar o Criador. Para ser equilibrado, você deve se amar 40% e todos os outros 60%. O fator amor é complexo, mas necessário para obter respostas claras. Com qual eu você está se conectando quando você recebe uma mensagem em sua mente? Por exemplo, se você fosse fazer uma viagem para ensinar Theta Healing e a mensagem que vem é: tem algum problema com o avião? Esse é provavelmente o seu eu de sobrevivência, porque essa mensagem vem de um medo.
Seu eu oculto subcorrente faria você fazer a viagem de forma diferente e começaria primeiro a questionar por que você estaria indo viajar e tentaria imaginar uma forma para que você não tivesse que ir. O eu oculto subcorrente. Já que seu eu oculto subcorrente sabe que a maneira que você evitou de ir a lugares era ficar doente, você pode descobrir que está doente exatamente antes de entrar no avião. Seu ego negativo diria coisas como: eu vou ser magnífico, eu estou indo para ser adorado na aula que eu vou dar. O eu superior diria: você estará seguro na viagem e isso faz parte do seu tempo divino. Se a mensagem veio do Criador, ela não traria qualquer medo ou traços de ego. A mensagem seria algo como: relaxa, tudo vai ficar bem. Seu eu superior é muito sábio, porque está conectado com sua alma, que é parte de Deus, o Criador. Mas não há nada como ir diretamente para o Espírito Universal, que anima e conecta todas as coisas na existência. Certa vez tive uma cliente com um problema. Ela não conseguia descobrir porque sempre queimava comida quando estava cozinhando. Por 5 anos, ela não sabia por que queimava o jantar do marido, até que subiu, conectou-se ao Criador e perguntou: quando que isso começou? Por que eu estou queimando o jantar dele? Eu ainda estou com raiva dele? O Criador disse a ela: tudo começou quando ele a magoou. Ele vai ter jantares queimados até que você o perdoe. Você ainda está com raiva dele. Assim que sua raiva por ele acabar, você poderá seguir adiante. Parte do cérebro dela ainda estava tentando resolver o problema queimando o jantar dele. Ela pensou consigo mesma: seria bom não comer jantar queimado, talvez eu deva perdoá-lo. Nunca correu a essa mulher, nunca ocorreu a essa mulher que ela estava queimando o jantar do marido porque seu subconsciente não tinha conseguido perdoar. Né? E aí, nessa resposta, nessa mensagem, ela obteve a resposta. Capítulo 5. E agora a gente vai para o 6, gente. Já vou, porque o 6 também é um capítulo curto. Depois o 7 já é um capítulo grande, porque no 7 a gente vai falar o que está bloqueando a receber mensagens claras do Criador. E depois, no 8, então é um capítulo grande, o 7. E depois o 8 vai trazer os princípios para você receber mensagens claras, né? Primeiro a gente descobre os bloqueios, depois o que a gente pode usar para essas mensagens virem de forma mais clara. E são 2 capítulos bem grandes, então eu não sei se o 7 eu devo ter que dividi-lo em 2 e o 8 também. Então eu vou ler o 6 agora de uma vez. Mensagens intuitivas do Criador. É preciso bom senso para receber informações puras do Criador, isto é, o discernimento de como ouvir e usar a informação quando você recebe a mensagem. Requer fé na mensagem do Criador. Depois de saber como usar a informação, é importante agir, como as seguintes histórias do meu passado ilustram. Restaurante do Charlie. Quando comecei meu negócio, tive uma experiência que me ensinou a ouvir quando recebo uma mensagem do Criador. Uma noite eu estava trabalhando em minha pequena loja e estava pronta para ir para casa. Desliguei todas as luzes e então ouvi o Criador dizer: você não deve sair. Sente-se e fique quieta. Eu respondi: ah, não, eu estou bem. Mas o Criador disse: sente-se, há perigo lá fora. Então me sentei e esperei 1 hora. Depois eu ouvi: está tudo bem, vá para casa. As mensagens tinham uma energia tão poderosa que não havia dúvida em minha mente de que eu tinha de escutá-las. No dia seguinte, eu estava no meu consultório fazendo uma massagem e de repente o corpo de bombeiros bateu na minha porta. Eu abri e o bombeiro disse: temos que evacuar o edifício agora, há uma bomba. Na hora eu achei ridículo, porque ninguém fabrica bombas em Idaho, especialmente na conservadora cidade de Idaho Falls. No entanto, tirei meu cliente da maca e saímos para descobrir o que estava acontecendo. Naquele prédio havia um restaurante, um salão de beleza, uma loja esotérica e meu escritório na parte de trás da loja. O restaurante se chamava Restaurante do Charlie. Naquele dia, as pessoas que dirigiam o salão de beleza sentiram um cheiro de gasolina e chamaram o corpo de bombeiros, que descobriu que uma bomba havia sido manufaturada no telhado. Eles desativaram a bomba e chamaram a polícia, que investigou e prendeu Charlie, que eventualmente foi para a prisão. Aparentemente, Charlie estava perdendo dinheiro e queria o dinheiro do seguro em caso de incêndio. Então, na noite anterior, pensando que todos tinham ido para casa, Charlie puxou grandes barris de gasolina para o topo do edifício e os conectou a um detonador com cronômetro improvisado para explodir na noite seguinte, quando todos tivessem ido para casa.
Se eu tivesse saído naquela noite, teria me encontrado diretamente com seu fiasco de fabricação de bomba. O que foi para mim, o que foi importante é que eu ouvi a voz e isso foi uma boa lição para mim. É, então, aqui é engraçado que às vezes a gente, né, tem esse pressentimento, né? Às vezes não é nenhuma voz, você tem um pressentimento e fala, ai, nossa, não tô querendo ir agora. É interessante, e aí a gente precisa ter essa diferença, né? O que que eu estou falando aqui? O que que essa voz está querendo dizer? Né, ela tá querendo me falar de alguma coisa que eu realmente, né, é o meu medo que está falando, ou é a minha, né, a minha verdade maior? Então, assim, quando eu coloquei o meu menino, meu filho na escola, o ano passado, né, que eu coloquei meu filho, foi o primeiro ano, não, o ano passado foi o segundo aninho dele na escola, na escolinha. E teve, eu não sei se vocês vão lembrar com certeza, aquele ataque nas escolas, estavam tendo muitos ataques, né, em escolas. E eu tava assim, apavorada, apavorada. Eu acho que todo mundo, né, todas as mães, as pessoas ficaram muito apavoradas com aquilo tudo, com aquele horror que estava acontecendo. E eu muito apavorada. E eu falei, não quero levar meu filho para a escola, meu Deus, o que que eu faço? Estudar uma forma de fazer homeschooling com ele. E fiquei, né? E aí eu falei, puxa vida. E tipo assim, tava todo mundo com medo, mas eu tava mais, eu acho, porque as outras mães estavam deixando as crianças lá tranquilas, assim, né? Pelo menos parecia estar tranquilas, mais tranquilas do que eu. Estava todo mundo com medo, mas tinha um certo controle, um equilíbrio ali que eu não estava conseguindo acessar. E aí, um dia, eu senti, né, a presença de Mestra Kuan Yin, a energia da Mãe Kuan Yin, que é uma energia que eu me conecto muito, e, e eu senti como se eu estivesse sendo nutrida, Mãe Kuan Yin, Nossa Senhora da Aparecida, Mãe Maria, Mestre Saint Germain. E aí eu lembrei, e eu falei assim, meu filho, aí me veio essa sensação de fazer com ele uma oração que se chama o manto da invisibilidade, o decreto do manto de invisibilidade. Falei, meu filho, vamos fazer uma oração. E aí fiquei brincando, fiz uma coisa mais lúdica com ele, né? Falei, ó, vamos pedir a Deus para colocar nas suas costas um manto que vai te tornar invisível para tudo que é coisa ruim, que ninguém vai chegar perto de você para te maltratar, para fazer coisa ruim com você. E a gente foi fazendo a oração. E isso me trouxe muita confiança. E eu senti que, né, que era esse movimento que calou aquela voz do medo, porque o medo estava, né? Mas eu não sei nem por que eu contei isso, porque no caso aqui, né, a Havaiana traz essa voz para que dá uma pausa, né? Fala, ó, espera aí, aguenta a mão um pouquinho que agora não é hora de sair, não. Né? E aí ela segurou a onda e depois ela foi e descobriu isso tudo no outro dia. Muitas vezes a gente precisa esperar um pouquinho, né? E sempre agradecer. Eu gosto, assim, de pensar nesse movimento, assim, do atraso. Quando a gente atrasa para alguma coisa, eu falo, gente, estou onde eu tenho que estar. É isso mesmo. Esse atraso foi é, proposital, ele aconteceu de um plano superior, sabe? E aí isso traz para a gente mais leveza também, né? A gente vai compreendendo essas movimentações do jogo, do tabuleiro da vida. Aí ela dá um outro exemplo aqui. Ela conta de um curso que ela foi dar na Nova Zelândia, um curso de anatomia intuitiva. Ela fala: uma vez eu ministrei um curso de anatomia intuitiva em Rotorua, eu acho, Nova Zelândia, para alguns povos indígenas Maori e outros neozelandeses. Nós ficamos em um quarto de hotel no primeiro andar, com portas de correr para o lado de fora. Uma noite foi dito a mim para mudar de quarto no hotel. A mensagem era clara: mude-se, ou você vai ser roubada. Eu contei ao Guy que tínhamos de mudar para o outro quarto. Irritado, ele disse que não queria mudar. Aquele dia, um cano d'água quebrou no nosso quarto e o hotel nos mudou para outro quarto no andar de cima. E Guy riu e disse: você deu seu jeito de qualquer forma. Na noite seguinte, todo mundo no primeiro andar foi roubado quando eles estavam fora dos quartos para o jantar, e a nossa anfitriã era uma dessas pessoas, o que me deixou muito triste. Furacão Sandy. Aqui, gente, a Baiana, ela não fala, né? Mas, por exemplo, essa mensagem aqui, ela não veio com clareza, né? Ela veio com uma mensagem, você vai ser roubada, mude. Ela veio com uma mensagem meio é, sensacionalista, né? Meio. Então, assim, no caso, porque a Baiana já tem um esclarecimento maior, e ela acredito que ela tenha até resumido isso aqui,
por ela ter um esclarecimento maior, ela consegue entender aquela mensagem de uma forma mais límpida, né? Ou às vezes ela também fez algum trabalho ali e aprofundou um pouquinho mais. Mas não acredito que pra gente vem isso assim, mude-se porque vai ser roubada, sabe? Eu acho que não, acho que viria essa mensagem aqui, ó, para quem, né, não tá com esse esclarecimento, a mensagem da fonte eu acho que é esse cano estourado, sabe? Essa mensagem é a mensagem do Criador, para mim, né? Furacão Sandy. Quando eu estava fazendo seminário no interior de Nova York, ouvi falar de um furacão chamado Sandy que havia se desenvolvido no Atlântico e estava circulando em direção à costa. Eu tinha acabado de terminar o curso e dirigi de volta à cidade de Nova York para tomar um voo para casa. Eu queria adiar meu voo por alguns dias e mostrar a cidade para Brand, minha filha. Daí foi dito a mim pelo Criador para voar o quanto antes para evitar a tempestade, e a essa altura eu já tinha aprendido a escutar. Nesse curso, muitos dos meus coordenadores tinham vindo de outros países e eu orientei todos eles a voarem mais cedo, e por crédito deles, eles me escutaram. Mas meu amigo que mora em Nova York discutiu comigo dizendo: essas tempestades ameaçam Nova York frequentemente, mas elas nunca atingiram de fato e essa não vai atingir também. Ele disse a todos que eu estava com medo e para que eles não me ouvissem, mas meus outros coordenadores sabiam mais. Todos nós tomamos voos e saímos antes que a tempestade alcançasse a cidade. Uma hora depois que o último coordenador voou de volta para casa, o aeroporto suspendeu as atividades por causa da tempestade e ninguém mais deixou a cidade. Pela primeira vez na história recente, Manhattan foi atingida por um furacão que causou muitos danos. Se eu tivesse demorado, eu teria ficado por dias lá. O furacão Sandy forçou o cancelamento de 9.250 voos, mantendo em terra 810 mil passageiros, causando prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares em mais de 24 estados. As áreas mais atingidas foram ao longo da costa de Nova Jersey e Long Island. Em Nova York, a tempestade fechou estações de metrô, causou incêndios e fechou a Bolsa de Valores de Nova York. Sandy interrompeu a atividade de vários aeroportos e estações de trem em todo o Nordeste. A chuva, a neve e os ventos do Sandy deixaram mais de 8 milhões de pessoas sem energia na costa do Atlântico aos Grandes Lagos, e algumas casas em Nova York e Nova Jersey ficaram sem energia por semanas após a tempestade. O furacão Sandy levou a vida de 147 pessoas. A moral dessa história? Você tem de conseguir ouvir o Criador e tomar as ações adequadas. Ai, a gente já está acabando aqui. Aprimorando a comunicação com o Criador. As seguintes práticas ajudam a abrir o chakra coronário e aprimorar a sua comunicação com o Criador. Primeira coisa, você deve ter energia fluindo pelo seu chakra coronário, que fica no topo da cabeça, sabe assim, no coquinho da cabeça? É onde está o coronário. Você deve ter energia fluindo por esse chakra o tempo todo para que haja comunicação constante com o Criador. Traga energia para o seu corpo e empurre-a suavemente para cima em direção ao chakra da coroa. Se necessário, reinicie o processo. Isso não tem nada a ver com revirar os olhos ou espremer o rosto. Isso não é o tipo de força de força como quando você vai ao banheiro. Simplesmente imagine um impulso suave para cima, né? Você trazendo essa energia do chão, da terra, para o seu topo da cabeça. A terapia com luz violeta pode ajudar a abrir o chakra coronário e criar conexões. Se você se deitar sob a luz violeta, pode melhorar o seu foco para leituras pelo telefone. Nossa, gente, só de imaginar deitado na luz violeta já traz Ai, parece um cobertor, assim, num dia de frio, sabe? Porque realmente a luz violeta ela tem uma potência para transmutar, para, né, para trazer energia para a gente, e só de imaginar já traz aquece o coração. A terapia de luz infravermelha ajuda a desintoxicar o corpo e a focar a mente, ajuda a levar oxigênio para as células e a equilibrar seus hormônios. Se a resposta do Criador for negativa ou com conotação de medo, cancele e vá mais alto. A energia do Criador é perfeita e pura de amor e inteligência. E se você sobe e obtém uma resposta que não pareça do Criador, no entanto, vem desse lugar de pureza, você precisa imaginar-se subindo mais profundamente e então pergunte: qual é a resposta mais elevada? Ao começar a fazer isso, você perceberá que está subindo através dos níveis
dos planos de existência para o 7º plano. Se você quiser mensagens claras do Criador, você deve fazer a si mesmo algumas perguntas para se conhecer. O próximo passo é fazer autocuras com o Criador. A melhor maneira de fazer autocuras é ir até o Criador e perguntar: quando o problema começou? O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou aprendendo a partir dele? Se a mensagem não for energia mais evoluída e amorosa, então provavelmente não é o Criador. A clareza das mensagens que você recebe depende muito de como você pratica a subida e a conexão com o Criador. E aqui ela dá um trabalho, né? Um trabalho de crenças dos diferentes aspectos com uma outra pessoa. Deixa eu só, meu microfone acho que vai cair aqui. Vou ler mais um pedacinho. É importante, trabalho de crenças dos diferentes aspectos com outra pessoa. É importante desenvolver a capacidade de fazer o trabalho de crenças com o Criador, mas também é útil ajudar as pessoas a fazer o trabalho de crença com o Criador. Este exercício é desenhado para facilitar o trabalho com o Criador e requer 2 pessoas. Uma pessoa é o cliente e a outra o praticante. É importante observar o seguinte: primeiro, o praticante ensina o cliente a se conectar com o Criador para trabalhar com os diferentes aspectos. O praticante faz com que o cliente pergunte ao Criador questões do trabalho, de crenças para si mesmo. Então, o praticante ele faz com que o cliente pergunte ao Criador questões do trabalho de crenças para si mesmo. O praticante, então, pede ao cliente que vá até o 7º plano, cada vez que eles fizerem uma pergunta ao Criador. Ao longo do exercício, o praticante intuitivamente testemunha o que o cliente está fazendo. É de forma intuitiva, né? Aqui está um exemplo de diálogo da condução de um trabalho de crença dos diferentes aspectos com uma pessoa. O praticante: qual é o problema que você está enfrentando neste momento? E a cliente: eu sempre saboto meus relacionamentos com as pessoas que amo. Agora que o praticante identificou que o cliente deseja trabalhar, o praticante pede ao cliente para ir ao 7º plano para fazer ao Criador a pergunta. E aí o praticante fala: eu quero que você vá até o Criador e descubra quando que isso começou. E o cliente vai até o 7º plano e pergunta ao Criador e obtém uma resposta. Tudo começou quando eu era criança. Quando o cliente tem a resposta, o praticante pergunta ao cliente: o que você faria depois? Qual que é o próximo passo? Suba e pergunte ao Criador: o que você está recebendo a partir disso? Como isso serve para você? E o cliente fala: o Criador me disse que se eu me sabotar, meus relacionamentos, nunca serei magoado por alguém que amo. E o praticante fala: pergunte ao Criador o que você está aprendendo com isso. E o Criador, a cliente responde: o Criador me diz que eu estou aprendendo que posso amar os outros e eles podem me amar. O praticante solicita ao cliente para pedir ao Criador para dar a eles os downloads necessários. Vou ler mais esse pedacinho, porque pode ter falhado. O praticante solicita ao cliente para pedir ao Criador para dar a eles os downloads necessários ou alterar as crenças que são necessárias. Como você notou, é importante treinar para ouvir. Ir diretamente ao Criador pode reduzir o tempo de escavação pela metade, que é aquele tempo do digging, né, que é a gente fazendo a pergunta para o cliente. Então, esse foi o capítulo 6, minha gente. E aí, a gente tem na semana que vem o capítulo 7, que traz mais ou menos 30 páginas, senhores e senhoras. 33 páginas de leitura. Então, vamos ver como que a gente vai, né, fazer esse capítulo 7, se vai ser dividido. Gente, mas o que importa é que a gente já está chegando aqui no finalzinho desse livro incrível, a gente já está caminhando para o fim, né? Não estamos no final. Então, né, se dedique aí nos estudos, me conta aí como está sendo. Lembra agora, se você não deixou o like lá no começo, lembra agora, já dá o seu likezinho aí. Eu agradeço muito, meu coração agradece, minha alma agradece. Eu tenho certeza que a gente vai criando aí uma roda viva de autoajuda, de ajudar, né, de se ajudar. Muito obrigada pela sua companhia, obrigado pela leitura comigo. Estou muito feliz dessa leitura de você, o Criador. Tem me ajudado bastante e eu espero que tenha contribuído com você também. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.